Olá pessoal, bem-vindos ao Papo Imunizado, esse talk show que a Imunológica elaborou para a gente prevenir a desinformação. E hoje é aquela edição VIP especial, a gente está contando com uma convidada sensacional. A gente vai falar com Chay. Ela é fisioterapeuta, ela é doula, mas ela veio hoje vestida de consultora de amamentação. Ela tem muitas habilidades. E eu queria dizer, né, que assim, dessas habilidades todas, eu tive o prazer de contar com duas delas, né? Minha esposa contou com as três. Ela foi doula no nascimento de Mateus, ela nos ajudou muito e nos ajudou ainda de sobremaneira também na amamentação. Foi sensacional e eu queria trazer esse prazer que a gente teve, essa honra para vocês também. Chay, obrigado por ter vindo. Muito obrigada, eu que agradeço. Está sendo um prazer falar de amamentação, é sempre bom. Que maravilha. Eu queria começar com as perguntas que eu trouxe aqui da audiência, né? É normal que a mãe perceba um seio produzindo um pouco mais de leite do que o outro, que uma mama cresça mais do que a outra. Ela tem que fazer algo por conta disso? É bem comum. Pode ser por uma dificuldade ou realmente por um estímulo no dia a dia. Comumente, nesse início da amamentação, as pessoas, por uma segurança ou pelo conforto, tendem a manter a amamentação em um único seio. Então, apesar da gente difundir, ser importante amamentar e fazer essa troca, existe uma preferência, pode haver uma preferência também do bebê, e isso também é uma forma de estimular com que haja esse crescimento, essa diferença mamária, e pode ter sim um tecido mamário maior em uma mama do que na outra. E não precisa de nenhum cuidado específico se essa diferença de alguma forma não traz nenhuma intercorrência, se o manejo é suficiente e se o estímulo segue bem. Pode sim dar continuidade à amamentação sem pensar nisso de uma forma, a se lidar de uma forma específica, né? Entendi. É bom porque a gente ressalta a importância, né? Tem muita mãe que acha assim, ah não, eu não quero dar de mamar frequentemente porque vai acabar o leite. Na verdade, quanto mais ela amamenta, né? É sob demanda, né? Quanto exatamente. Mais ela amamenta, mais ela produz. Oferta e demanda. Quanto mais você amamenta, mais você produz. E quanto mais você cria também intervalos longos, mais você está diminuindo o seu potencial de produção a longo prazo, principalmente, pensando na amamentação continuada aí. Muito bom. E assim, na época da residência, na época também que eu estava estudando medicina lá no começo na faculdade, eu via muito falar, olha, cuidado porque tem o leite anterior, o leite posterior. Ah não, o bebê não está mamando o leite gordo, ele não está engordando porque não está chegando no leite gordo. Isso é muito e aí comum. eu sempre pensava, pô, por que a mãe não faz logo assim, faz um milkshake, Exatamente. mistura logo o posterior com o anterior? Isso nunca me convenceu, né? Pois é. E aí depois do tempo, quando você vai adquirindo conhecimento, você sabe que não é bem assim. Eu queria que tu falasse sobre isso. Existe isso, leite anterior, leite posterior? Não é que exista mais de um tipo de leite, parece isso. Mas como a gente se baseia em muitos estudos internacionais, isso foi uma falha de tradução. A gente analisa por coleta, então o primeiro leite coletado e o último leite coletado. Não necessariamente está em esvaziar o máximo de mama para que a gordura saia. Está relacionado à frequência. Quanto mais você amamenta, com um tempo menor, mais essa saída de gordura vai ser mais fácil, né? Igual um copo com água e óleo que a gente deixa lá parado e o óleo vai se prendendo às bordas. E a mamada efetiva. Então, os reflexos de ejeção já são um movimento suficiente, como se fosse mexer essa água e óleo, para que a gordura saia. Agora, de fato, vai sair realmente um pouquinho mais no início, isso é antes do primeiro reflexo, ou seja, nos primeiros minutos de mamada, um leite mais aquoso. E aí também por essa percepção de olhar o leite, algumas pessoas ainda confiam e acreditam que existem dois tipos de leite, um leite gordo, um leite magro, mas é o mesmo tipo de leite, de fato. Maravilha. Vamos falar já que tinha essa confusão de antes, vamos falar de confusão, né? Eita. O pessoal fala muito de confusão de bico, confusão de fluxo, né? Muito. Essa confusão toda é real? Existe confusão de bico, confusão de fluxo? É real. A gente até conta assim, diz que tem um fator sorte que está contando ao favor de muitas vezes o bebê ter contato com tudo e não ter confusão nenhuma. Mas isso é a minoria. De fato, existe a chance de ter confusões específicas, que são a de bico, né? Que está mais associado principalmente à mamadeira, como também de fluxo. Então, algumas pessoas pensam, ah, mas eu dei o copo aberto ou estou dando na colher dosadora para minimizar esse risco. É uma alternativa muito importante, trabalha realmente essa conexão, evita muito esse risco, mas existe a forma como é ofertado. A gente tem que pensar que o bebê, quando está no seio, ele recebe por reflexos, né? Então ele não está o tempo todo como se fosse uma mangueira aberta e recebendo leite. Legal. E qualquer um desses métodos entrega dessa forma. Então a confusão de fluxo às vezes é muito mais frequente do que a confusão de bico e às vezes a gente pega bebês que estão em contato com a mamadeira e que na verdade o problema maior é uma confusão de fluxo. Então imagina comparar receber leite o tempo todo e vir direto para o seio e ter que esperar esse reflexo.
Então isso causa alguma confusão e não é tão fácil, tão prático para o bebê. E aí isso está muito relacionado ao comportamento. Imagina se quem está oferecendo esse leite tem o contato e tem o cuidado de oferecer devagar, de esperar as pausas do bebê, como a gente faz a amamentação. Isso já diminui muito a confusão. Tem gente que, só para aprofundar um pouquinho mais isso, né? Tem gente que, o bebê parou, aí já mexe na mamadeira para ele engrenar, não dá o tempo dele, Porque parou, né? Continua. Pois é, eu gosto de comparar, Chay, eu digo, é diferente quando você está no mar e é diferente se você estiver embaixo de uma catarata, de uma cachoeira, né? A cachoeira, o fluxo da mamadeira é contínuo. Isso. E o do mar tem aquelas ondas, né? Que é o fluxo do seio, ele vem em ondas. Muito bom. E outra polêmica, vamos trazer polêmicas. Você como consultor de amamentação, você faz o tratamento de fissuras mamárias, de, enfim, candidíase e etc. Uma das terapias que se usa bastante aqui no Brasil, lá fora não é tão frequente, mas aqui no Brasil é reconhecido internacionalmente como um sucesso, é o laser terapia. E aí eu queria saber de você, laser funciona, não funciona? O laser ele funciona. O que eu acho que não funcionou, não funciona muitas vezes quando a gente pensa no tratamento geral, que as pessoas querem usar o laser porque tem uma intercorrência mamária, tem uma fissura, tem uma escoriação, então a solução é o laser. E muitas vezes o laser está sendo substituído e ofertado antes da consultoria. Sim. Só que é como tomar um remédio para dor de cabeça, sem investigar a causa da dor de cabeça. Então não substitui a consultoria, o laser continua funcionando, mas ele não vai funcionar e vai ser repetidas sessões, né? Vai ser muito angustiante para essa mulher passar por tantas sessões e ver as mesmas intercorrências se ela não passar pelo simples, pelo básico, pelo necessário, que é a consultoria. Então, identificar como é que está essa mamada, o que é que causou essa fissura, é mais importante do que realmente tratar. Agora, o laser, ele tem um papel importante, porque a gente sabe que dor é uma das principais causas de desmame. Então, se a gente deixa essa mulher com uma intercorrência que dura muito para cicatrizar, a gente pode sim estar colocando essa mulher em uma exposição maior de desmame. Então, o laser ele é útil demais no nosso dia a dia, mas ele não substitui a avaliação. Então, eu acho que esse é o passo mais importante a se pensar. A gente vê, às vezes, até as pessoas querendo laser para prevenir. Não, eu quero fazer laser para prevenir. O laser não vai prevenir, ele é uma forma de tratar aquilo que já existe, mas não de solucionar o problema. O que vai solucionar é realmente a correção. Muitas vezes dá pega, né? Legal. Que trouxe esse trauma. A casa está pegando fogo e o cara está querendo ajustar uma torneira que está vazando. Exatamente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Maravilha. Por falar nisso, né, que o laser ajuda no tratamento de uma fissura, de uma ferida na mama, o que a gente pode fazer para não machucar a mama, né? Existe alguma coisa que a gente pode... Qual é a principal causa, né, de fissuras mamárias? A principal causa é a pega inadequada, ou seja, o posicionamento do bebê. Quando a gente pensa e vai vendo em propagandas, a gente vê muito as pessoas segurando o bebê, aquelas fotos em que não existe controle nenhum, né, da cabeça do bebê, ou seja, o bebê não é trazido ao seio, né? Então, muitas vezes tem fotos até que a mãe está se projetando e indo em contato com o bebê. Então, existe ainda muita dificuldade em difundir até coisas simples, né, como a boca de peixinho, e achar que aquela boca ali, já tudo serve. Dentro dela está funcionando adequadamente. Então, a gente vê, às vezes, a necessidade de pensar no todo da amamentação, ter mais informação e não necessariamente pensar em como essa boca está adequada, se a boca de peixinho está correta, perceber outros sinais. Essa amamentação está efetiva, eu vejo esse bebê engolindo, então eu preciso pensar em outras coisas que passam por questões anatômicas também. A gente tem que pensar que as mamas são diferentes, tamanhos, mamilos. Então, a principal forma de prevenir é passar por uma avaliação anterior, é ter informação, é conversar com isso com a sua consultora, com o pediatra, é entender mais sobre a amamentação, ler sobre, para quando o bebê chegar, que é os outros 50%, né? Porque mesmo se preparando, a gente só está lidando com 50% da amamentação, que é aquela mulher ali que veio para o nosso consultório para receber informação. Fora isso, eu preciso pensar no bebê, que pode chegar realmente com alguma necessidade, um freio curto, então eu preciso lidar com essas demandas. De forma principal, não teria como a gente prevenir isso, mas percebeu algo diferente, acha que tem alguma dificuldade, houve dor na amamentação, não acreditar o que a gente culturalmente vê, que é comum doer no início, e procurar consultoria antes. Eu acho que seria a principal forma de prevenir, porque de fato a gente precisa avaliar mãe e bebê, cada amamentação é única, mesmo sendo a mesma mãe, contando com experiência, o bebê é um novo bebê. Então não tem muito como a gente prevenir isso além da informação. Muito legal, né? Aí a pessoa pode dizer, pô, mas amamentar me parece tão fácil. Veja, a tendência é que se torne fácil. É tipo andar de bicicleta. No começo você pensa em tudo, onde vai botar o pé, para onde vai, que força, o guidão, o equilíbrio. Mas depois pode se tornar automático, né? Então, assim, vai ser prazeroso
E assim, o que a gente quer é que comece bem, para que evolua de forma prazerosa, de forma mais natural. Você falou muito em preparo, né, psicológico, preparo intelectual. Aqueles preparos da mama de antes. O pessoal, vou passar bucha, vou deixar exposto ao sol, enfim, vou usar um sutiã com corte para ter o atrito. Exatamente. É necessário isso? Não, não é necessário. Na verdade, isso expõe a um risco, né? Quando a gente pensa em vários fatores. Expor ao sol, a gente se protege tanto e cada vez difunde mais. Então, a mama não seria diferente. Então, a gente tem que pensar que a gente está lidando com tecido glandular. Às vezes as pessoas lidam como se fosse mais uma parte do corpo expondo ao sol. E não é. Então, as reações, tudo que está acontecendo na gestação é a grande preparação da mama. Eu até falo, gestar faz com que você, com essa mama, se transforme e seja o suficiente para preparar. Você precisa realmente do apoio psicológico, é técnico, é informação, mas preparar a mama de forma física, não. Agora, é interessante conhecer sua mama, entender como é que funciona, pode ter alguma dificuldade maior anatômica associada a isso e a gente prevenir ou já saber, eu tenho um mamilo invertido, por exemplo, identifico que meu mamilo não é igual a outras mulheres ou fotos que eu vi, o que é que eu poderia fazer? Né? O que é que eu poderia ter antes para facilitar na amamentação? Então, existem algumas coisas que a gente se prepara nesse sentido, mas de fato não é uma preparação direta na mama, é sempre informativa. É o que é que eu posso ter, o que eu posso fazer antes para facilitar o pós. Então esse preparo mais físico, assim, não procede, né? Não procede. O corpo dá conta de fazer isso. Dá conta. E que dica, né? Assim, se você pudesse dar uma dica, obviamente depende muito da mãe que está envolvida, né? Da situação envolvida, mas que dica você traria para aquela mãe que vai voltar a trabalhar, né? Está perto de voltar a trabalhar e ela quer armazenar o leite, né? Ela precisa fazer algo para aumentar essa produção. Quando é que a mãe deve começar esse armazenamento? 1 mês antes, 2 meses antes, 3 meses antes, no dia que vai voltar? Como é que você orientaria essa mãe? A volta ao trabalho envolve várias coisas. As principais é como a gente vai garantir essa amamentação continuada. Então, passa por algumas coisas que a gente conversou, né? A confusão que pode ser gerada nesse processo todo de adaptar, quem é que vai ofertar esse leite, o cuidador, mas passa por alguns pontos importantes. A sua pergunta sobre produção, muitas vezes a gente tem que adequar essa produção sim. Pode ser que precise de algum galactogogo, de alguma medicação, isso tende a ser a minoria, mas muitas vezes é importante porque dependendo do ritmo ou da frequência de mamada desse bebê, a mãe mal tem tempo de descansar, de realmente iniciar um novo estímulo e precisa dessa ajuda. A gente sabe que é muito importante, então soma de uma forma muito, muito inteligente para poupar tempo, para que a toca seja efetiva, mas normalmente é 1 mês antes. É o tempo mínimo. Pode se iniciar antes? Pode. Vai depender do contato, de que idade você vai voltar a trabalhar, ou seja, quanto tempo tem esse bebê, 3, 4, 5, 6 meses. A gente tem que pensar que não existe uma receita, né? Todo mundo vai receber na colher dosadora, todo mundo vai receber no copo aberto. Não, dependendo da idade desse bebê, do desenvolvimento desse bebê, existem muito mais alternativas. Então a gente vai marcar isso pelo desenvolvimento do bebê, pela produção, se essa mãe tem bomba, o que é que a gente precisa preparar no ambiente, espaço para armazenamento, né? Então, alguns pontos se antecedem, então 1 mês é um tempo mínimo, mas aí seguro para a gente treinar e 15 dias antes a gente está treinando com o bebê esses ensaios de horário, o que é que a gente vai utilizar, então a gente precisa de tempo e muitas vezes não é pensado nisso com tanta antecedência. E aí se torna difícil a gente começar, como você falou, o peito responde a essa demanda e oferta e quando eu vou usar a bomba a mais, o meu corpo também vai demorar um tempo a entender por que esse bebê está comendo mais agora, porque ele vai interpretar assim. Então é interessante que a bomba no começo não vai conseguir extrair tanto e vai exigir realmente um treino, uma frequência maior para que tenha de fato essa coleta de leite para se ordenhar e se estocar. Então existe um tempo aí de ensaio maior. Muito bom, Chay. Só nesse papo daí eu já percebi 3 situações, 3 oportunidades que uma família pode contar com a consultoria de amamentação, né? No pré-parto, já se preparando para o que vai vir, logo no pós-parto para tentar evitar fissuras, né? Adequando a pega, a posição e depois, né, quando vai voltar para o trabalho também Exatamente. É uma atuação bem importante. Era isso, Chay. Assim, muito obrigado. Você sempre trazendo informações de qualidade de maneira bem acessível. Eu acho que todo mundo ali gostou dessas informações. Eu assim, agradeço imensamente por dispor do seu tempo para vir para cá. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Valeu.